Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um expresso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 7, aonde diz assim. Bom, nós já sabemos daqui, vou dar um spoiler aqui desse texto, onde Jesus, ele é levado pelo inimigo para ser tentado. E dado momento, no versículo 7 diz, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares apenas uma vez. E Jesus, ainda que com fome e cansado, olhou para Satanás e disse, retire-se, Satanás, porque também está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a Ele se curvarás, só a Ele prestará culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Note, querido, poucos versículos, mas com uma profundidade tremenda. Por que o mundo está desse jeito? Por que nós dizemos que sabemos tanta coisa, somos tão sábios, E casamentos têm sido destruídos, lares têm sido abandonados, pessoas largam tudo para passar por vidas, absurdas, drogas, estelionatos, enfim, mortes e tragédias uma em cima da outra, como se nada tivesse acontecido. Porque o foco deles, eles estão praticamente corroídos por aquilo que o inimigo ofereceu a Jesus. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E muitas das vezes, diante de uma situação não tão regalada financeiramente, nós entramos por caminhos errados, porque não sabemos da essência. Sabe, querido? O Evangelho, a palavra, ele não é difícil de entender. É isso mesmo. A Bíblia ela não é difícil de se entender, mas é difícil de se aceitar. Porque é mais fácil quebrar, digamos assim, correntes visíveis do que as correntes espirituais que nos prendem. É isso mesmo, vou repetir. A Bíblia ela não é difícil de se entender. Ela não é difícil de ser aceita, mas é mais fácil quebrar correntes visíveis do que correntes espirituais, porque o inimigo continua travando pessoas com propostas que a priori são excelentes. Você é nova, usa seu corpo. Você é novo, seja um Tinder, seja um garoto de programa. Olha, não é bem assim. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Cuidado do seu pai para que ele é velho, está te dando trabalho, larga no asilo, segue sua vida. Os conselhos do inimigo é sempre assim, consiga o status. O problema não são os meios, o problema vai ser o fim. Faça tudo que você puder, mas chegue lá. Estudar para quê? Se é mais fácil roubar, se é mais fácil dar um golpe. E é nessa vibe que muitas pessoas estão se perdendo. Deixa eu falar para você, querido. A maior conquista não é o que você tem. Aliás, Deus não honra conquistas. Isso mesmo. Deus honra renúncia. Eu vou repetir para você. Está enganado que pensa que o grau da sua espiritualidade ou da sua intimidade com Deus está com as suas conquistas. Você pode ter tudo sim, ter intimidade com Deus, mas as suas conquistas não é sinônimo de intimidade. O sinônimo de intimidade com Deus é a renúncia. O sinônimo de ter intimidade com Deus é estar na presença com Deus, independente de qualquer situação financeira, mas sentindo a presença do Espírito Santo. E é por isso que pessoas estão se acabando por coisas que vão se acabar. Cuidado, querido, vou repetir. Pessoas estão se acabando. Pessoas estão cortando laços importantes com pessoas que a amam, dando mais vazão a coisas que vão se acabar. Que nós possamos ter entendido essa palavra. Jesus tinha tudo aos seus olhos, com apenas um gesto, adorar a Satanás. E muitas das vezes, volto a dizer, quando nós não temos esse ideal do que é mais importante, aliás, a própria palavra diz, não busqueis nem o ouro nesta terra, nem as riquezas desta terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Buscai em primeiro lugar o ouro, o tesouro que tem no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam. Faça a sua escolha, faça uma reflexão da sua vida. Enquanto que o mundo hoje em dia anda desesperado, é joguinhos daqui, é na internet, é no YouTube, você pode ganhar tanto, tudo balela, tudo falcatrua, mas o que impele o coração do homem, e é só você pesquisar, pessoas se suicidaram
porque entraram nesses joguinhos mentirosos, deu toda a sua fortuna, foi enganado e tirou a própria vida. Volto a dizer, Deus não está preocupado com as suas conquistas. Ele não honra conquistas, mas Ele honra a quem renuncia. Ele honra adoradores que o adoram em espírito e em verdade. As demais coisas serão acrescentadas. Isto se essas coisas que serão acrescentadas não corromper nem a minha e nem a sua fé. Fique como mais expresso na palavra de Deus. É melhor diante do mundo você não ter grandes benefícios, mas ter uma garantia diante de uma sinceridade do coração, de uma promessa ao lado de Deus em uma vida eterna. Beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos rico e poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.